Olá, tudo bem? O CNT Notícias está no ar e a gente vai conferir agora os destaques desta edição. Campanha do agasalho em Campo Grande já conta com mais de 80 pontos de coleta espalhados pela cidade. Santa Catarina entra em estado de alerta climático por causa da possível chegada de um novo El Niño. E o governo do estado reforça a prevenção contra chuvas fortes, alagamentos e deslizamentos de terra. Mato Grosso intensifica a preparação para o combate aos incêndios florestais, diante do risco de uma estiagem mais severa este ano. E o calor extremo pode virar um desafio na Copa do Mundo de 2026. E ainda os moradores que voltaram a colorir as ruas em clima de Copa do Mundo e mantiveram viva uma das tradições mais marcantes do brasileiro. É agora no CNT Notícias. E com a chegada das temperaturas mais baixas, a campanha do agasalho em Campo Grande segue arrecadando roupas, cobertores e calçados para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação promovida pelo Fundo de Amparo à Comunidade começou em abril e já conta com mais de 80 pontos de coleta distribuídos por todas as regiões da cidade. A meta é arrecadar cerca de 50 mil peças até o fim de junho. Entre os itens mais necessários estão as roupas para homens adultos, principalmente para atender a população em situação de rua, além das peças infantis. As doações podem ser feitas em secretarias municipais, escolas, shoppings e outros pontos parceiros da campanha. As doações recebidas são recolhidas a cada 15 dias e distribuídas para entidades e famílias que mais precisam na capital sul-mato-grossense. E a possibilidade de um novo El Niño no segundo semestre de 2026 colocou Santa Catarina em alerta. O governo do estado decretou nessa semana a situação preventiva por 180 dias para reforçar o monitoramento e as ações de defesa civil diante do risco de chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos. A medida não é de emergência, mas busca preparar o estado para os possíveis eventos climáticos extremos. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, existe 80% de probabilidade de o El Niño começar entre julho e agosto deste ano. O alerta foi baseado em dados divulgados pelo Centro de Previsão de Clima dos Estados Unidos. Para o sul do Brasil, o fenômeno costuma provocar aumento das chuvas e temperaturas mais elevadas. Este aquecimento deve se intensificar e até se ampliar durante o segundo semestre, o que leva à configuração do fenômeno El Niño, que em Santa Catarina deve influenciar as condições de chuva, de precipitação, principalmente na primavera. Até lá, teremos então chuvas dentro da média, lembrando que estes meses de maio, principalmente em junho e sobretudo em julho, teremos pouca chuva, ou são meses em que ocorre pouca chuva no estado. As médias ficam aí entre 70 a 130 milímetros, principalmente no litoral, enquanto o interior do estado até pode ter um pouquinho mais, aí em torno de 110 até 130 milímetros. Em Criciúma, no sul catarinense, a Defesa Civil já começou a adotar medidas preventivas para reduzir o risco de tragédias. Entre as ações estão a limpeza de rios, a manutenção de bocas de lobo, fiscalização de terrenos baldios e monitoramento constante das áreas de risco. O El Niño é um fenômeno climático natural causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração muda a circulação da atmosfera e impacta diretamente o regime de chuvas em diversas partes do mundo. No sul do Brasil, os efeitos mais comuns são o aumento das precipitações e o risco de enchentes, deslizamentos e inundações. Em relação a outros fenômenos que ocorrem nesta época do ano, como é a questão dos nevoeiros, isso aí tendem a ser bastante frequentes, episódios aí de temporais ou de chuva mais intensa associada à passagem de ciclones extratropicais pelo sul do Brasil, não se descartam, né, devem acontecer, até porque estamos no período de maior ocorrência desses ciclones extratropicais. Aqueles episódios de neve que normalmente ocorrem no
outono e principalmente no inverno também podem acontecer, dependendo aí dessa maior umidade associada aí às temperaturas mais baixas, que são esperadas também em alguns momentos deste nosso outono e inverno. Um dos casos mais marcantes associados ao fenômeno El Niño aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. As enchentes históricas deixaram 185 mortos e 23 pessoas desaparecidas. Diante da possibilidade de um novo evento climático, a orientação das autoridades é que a população acompanhe os alertas oficiais e evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa. E no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso reforça os treinamentos e as ações de prevenção para enfrentar a temporada das queimadas. Você já percebeu como o clima tem ficado cada vez mais extremo? Pois é, agora os cientistas alertam que em 2026 pode ser um ano particularmente grave para os incêndios florestais no mundo. Mais de 150 milhões de hectares já foram atingidos pelo fogo nos primeiros meses deste ano, uma área quase do tamanho do Amazonas. Os pesquisadores apontaram que essas mudanças climáticas e a possibilidade de um super El Niño no segundo semestre podem piorar ainda mais esse cenário. Segundo os especialistas, a combinação de calor extremo, secas e vegetação ressecada aumenta muito o risco dos incêndios de grandes proporções em várias partes de todo o planeta. E após o alerta dos cientistas sobre o possível aumento dos incêndios florestais, o Mato Grosso já começou a reforçar as ações de prevenção e combate ao fogo. O estado decretou emergência ambiental e o Corpo de Bombeiros intensificou o treinamento das equipes. O Corpo de Bombeiros lançou em Cuiabá a Semana de Prevenção e Preparação para Incêndios Florestais. O objetivo é alinhar estratégias e procedimentos técnicos diante da previsão de um período de estiagem mais longo este ano. É mais uma ação planejada da temporada de incêndios florestais, que esse ano vai ser muito crítica. 2026 está previsto um período muito forte de estiagem por conta da influência do El Niño. Então a gente realiza diversas ações para enfrentar essa problemática e uma delas é essa semana. A programação inclui treinamentos, capacitações e atualizações operacionais para equipes de todo o estado. Além disso, o projeto Sentinelas do Amanhã está capacitando professores da rede pública para levar a cultura de prevenção ambiental a crianças e adolescentes. Temos a parte de preparação, que é justamente manutenção daquilo que precisa de aceiros, de equipamentos e de capacitação também. Então a gente, toda a tropa do Corpo de Bombeiros passa por uma atualização nesse momento. Nós também promovemos a capacitação de brigadistas municipais, de brigadas voluntárias, promovemos a capacitação de brigadas de proprietários rurais, a gente envolve os sindicatos. Então perceba que é trazer todas essas pessoas para o envolvimento ao problema. O governo de Mato Grosso também decretou estado de emergência ambiental entre abril e dezembro por causa do aumento do risco de incêndios florestais. Com a medida, o uso do fogo para limpeza e manejo de áreas ficará proibido entre julho e novembro. Segundo dados do INPE, o estado já registrou mais de 700 focos de calor este ano, mais que o triplo do mesmo período do ano passado. O decreto também prevê o monitoramento das áreas de risco e o reforço nas ações de resposta rápida para evitar o avanço das queimadas em Mato Grosso. E a seguir, enquanto o clima preocupa os organizadores da Copa de 2026, na Rocinha, no Rio de Janeiro, os artistas e voluntários transformam o asfalto em uma grande homenagem ao futebol. E você já está na expectativa de Copa do Mundo 2026? Pois é, um novo estudo acendeu um alerta importante sobre o calor extremo durante as partidas. Segundo os pesquisadores da Atribuição do Clima Mundial, cerca de 25% dos jogos devem acontecer em condições consideradas preocupantes para a saúde dos jogadores e também dos torcedores. O estudo mostrou que pelo menos 5 partidas
podem ser disputadas em níveis de calor classificados como inseguros para a prática esportiva. Miami, nos Estados Unidos, está entre uma das cidades com maior risco de temperaturas extremas. E é justamente lá que o Brasil deve enfrentar a Escócia na primeira fase da competição. A FIFA já anunciou que todos os jogos terão pausas para hidratação nos 2 tempos das partidas. E, segundo os especialistas, o calor intenso também pode causar muita desidratação, além de exaustão e insolação nos atletas e nos torcedores. E a gente encerra o Jornal de hoje falando de coisa boa, né? Vamos continuar em clima de Copa do Mundo. E está se aproximando e a tradição volta a colorir as ruas do Brasil. Na Rocinha, no Rio de Janeiro, os artistas e voluntários se reuniram para transformar o asfalto em uma grande homenagem ao futebol. Decorar ruas e praças antes da Copa é um costume que atravessa gerações em vários bairros do país. Mais do que enfeitar a cidade, a tradição reúne vizinhos e reforça o espírito de torcida entre os moradores. E quando todo mundo se junta, logo as ruas ganham as cores verde, amarelo e azul, em um cenário que mistura festa, arte e futebol. Cada um fez um pedaço para que os pintores às 5 da manhã chegassem e a gente conseguisse finalizar até às 5 da tarde, porque a rua não pode ficar mais de 24 horas fechada, né? Entre pincéis, tintas e desenhos, a arte urbana ganha espaço como expressão da paixão nacional pelo futebol. Crianças, jovens e adultos participam da pintura e ajudam a manter viva uma tradição que passa de geração para geração. E cada detalhe pintado nas ruas carrega a expectativa de ver o Brasil brilhar mais uma vez dentro de campo. O início dessa arte, né, onde a gente coloca as mãos, né, os barracos, né, as casas, como trazer o imaginário que os moradores, né, eles são capazes, são muitas mãos envolvidas e eles são estrelas desse processo, né? A ideia era essa, né, retratar o pintor como protagonista do jogo. Então a gente começa a partir dessa brincadeira. E aí era um projeto que era para ser de 20 metros, depois passou para 30, daqui a pouco explodiu a rua inteira, né? Na Rocinha, o asfalto virou tela e a Copa ganhou cor muito antes da bola rolar. Um momento que mostra como o futebol continua fazendo parte da identidade da cultura brasileira. E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação também no aplicativo CNT Play. A gente se vê, até lá!